Nós estamos recepcionando nos estúdios da TV o empresário Ovidio Sementin, que é do ramo da construção civil e que tem toda uma história nesta cidade, nesta região, como antigo funcionário da nossa Caixa, nosso banco, Caixa Econômica do Estado de São Paulo, onde por muitos anos lá trabalhou e exerceu inclusive as funções de regional desta instituição financeira. E o Ovidio também desenvolve as suas atividades sociais e filantrópicas na cidade de Piratininga, onde é membro do Rotary Club local. Muito obrigado, Ovidio, por ter vindo e por estar presente nos nossos estúdios. O Ovidio, preocupado com essa situação econômica, financeira, nessa crise que assola o país, preparou aí um dossiê daquilo que ele pensa, daquilo que ele entende e daquilo que ele sugere para algumas situações que justifiquem a melhora deste país, desde que sejam tomadas algumas providências e que se cumpram algumas formalidades. É a opinião de um empresário que vive este momento difícil pelo qual passa a economia brasileira, e ele hoje terá a oportunidade de falar aqui aquilo que pensa e o momento que está vivendo o empresariado brasileiro neste país. Seja bem-vindo, Ovidio, é uma alegria revê-lo. O Ovidio foi meu colega de Caixa Econômica durante muitos anos e é uma satisfação não encontrá-lo aqui nos estúdios da televisão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo, meu colega, Samuel. Eu agradeço tremendamente essa abertura, esse espaço que você nos concede, para que a gente possa expor o nosso ponto de vista, a nossa ideia em função daquilo que está ocorrendo hoje no nosso Brasil. Nós fizemos aqui uma matéria pequena que denominamos, nós a intitulamos Brasil Derradeira Saída. Poderíamos ter denominado Brasil SOS, o Brasil vai sair qualquer outra coisa desse tipo. O que o levou, Ovidio, a preparar esse documento que você está encaminhando para as autoridades, para as editorias dos principais veículos desse país? Nós, na nossa vida, nós temos que pecar por ação e não por omissão. Todo mundo reclama, todo mundo fala, todo mundo se queixa, mas ninguém fez nada para tentar mudar a situação do Brasil. Então, pensando nisso, eu tive uma ideia que eu coloquei no papel, que era o Transvitila, né? Estou tentando Transvitila, para que a gente se conseguir, né? Mudar um pouco a cara do Brasil. Então, nós aqui, nesse documento que nós fizemos, Brasil Derradeira Saída, nós contamos primeiro a história, uma fábula, né? Que tinha uma colônia de ratos que vivia num porão. Essa colônia de ratos já vinha muito felizes, até que um dia apareceu um gato e começou a comer os ratinhos. Aí os ratos resolveram fazer uma assembleia para achar uma saída, uma forma de acabar com aquela matança que estava ocorrendo na colônia deles. E fizeram uma assembleia. E no dia da assembleia, o rato que dirigiu o trabalho da mesa abriu a palavra para que todos os ratinhos que quisessem pudessem usar as palavras. E aí um ratinho no fundo lá do recinto, que deu a palavra, né, depois de um tempo de silêncio, e disse: olha, eu tenho uma ideia para acabar com essa matança do gato. Vamos colocar um guiso no rabo do gato, assim, quando ele vier, a gente escuta o barulho do guiso balançando no rabo do gato e dá tempo de a gente entrar na porta para se esconder. Todos os ratinhos aplaudiram a ideia e acharam brilhante. Só que, daí a pouco, outro ratinho perguntou: companheiro, a sua ideia é brilhante, mas me diga uma coisa, quem é que vai colocar o guiso no rabo do gato? Aí nós estamos bem, foi uma ideia absurda, está passando, que não tinha como fazer a sua concepção. A nossa vida, a vida do cidadão brasileiro, acontece
então uma solução, pegando uma ideia e trazendo a público. Se vai dizer, não é a melhor ideia. Eu não sei a melhor ideia, não tem essa pretensão. Tem uma pretensão também de começar a discutir o assunto, trazer o assunto para uma grande discussão da sociedade. Eu não sou político, eu não sou ativista, eu não sou líder de nada. Eu apenas tenho uma ideia que quero divulgá-la, que quero transmitir, e gostaria que essa ideia ela fosse discutida. Então, qual é a minha ideia para melhorar a situação do Brasil? Eu acho que se isso fosse implantado, se essa ideia fosse implantada, o Brasil até deixaria de ser um país, está sendo bastante pretensioso. O Brasil até deixaria de ser um país de terceiro mundo e passaria a ser um país de primeiro mundo, porque recursos para isso, potencial para isso, o Brasil tem. Só que o Brasil não tem é a administração, o Brasil não tem a governabilidade. A minha ideia é que nós, o país, implante, uma nova Carta Magna, uma nova Constituição. Nós precisamos de uma nova Constituição. Então, vai dizer, peraí, em 88 já teve uma Constituição, não deu certo. Não deu. Tivemos a de 88, tivemos a anterior, tivemos várias outras Constituições. O Brasil vem capengando, e não resolve nada. Por quê? Porque essas Constituições que nós tivemos, elas foram feitas pelos políticos. Agora, se hoje nós convocarmos uma nova Assembleia Nacional Constituinte e dermos na mão da Câmara dos Deputados lá do Congresso para fazer essa Constituição nova, eles não vão fazer uma Constituição que atenda o interesse do povo, diferente daquela saída que nós que não vamos fazer. Então, nós precisamos de uma Constituição feita por gente do povo, feita por quem não seja político. O Brasil precisa disso. Porque fora disso, eu não vejo outra saída. Então, nossa nova Constituição, como poderia ser feita essa nova Constituição? Eu ia pegar, por exemplo, um professor, um médico, um dentista, um marceneiro, um profissional de cada profissão. Botar num recinto fechado, fazer essa nova Constituição, tá? E a Constituição vai ser agora, essa vai ser cumprida. O povo saberá. Está cansado de saber. O poder emana do povo. O poder emana do povo. E esse nome tem que ser respeitado. Tem que ser exercido o poder. Só que hoje não está acontecendo isso. Por quê? Porque o povo está dando poder para os políticos. Tá? O povo votou, o povo está votando, votou nos políticos. Só que o povo está sendo ludibriado. Porque o que se comete durante a campanha eleitoral não é o que se faz na prática. Todo mundo sabe disso. Então, nós precisamos fazer uma nova Assembleia Constituinte, por gente do povo, e colocando nessa nova Assembleia Constituinte algumas cláusulas pétreas, tá? Para que não sejam mudadas. Vamos dar só exemplo de algumas cláusulas pétreas que podiam ser colocadas. Por exemplo, hoje nós temos 35 partidos políticos no Brasil. Essa cláusula pétrea poderia dizer que os partidos políticos no Brasil serão no número de 3 somente. Hoje nós temos cerca de 39 ministérios. Podia colocar uma cláusula pétrea dizendo que nós teremos apenas 15 ministérios. Tá? Aqui nós temos medidas de combate à corrupção. 10 medidas contra o combate à corrupção. Aqui não vai resolver nada, porque é um projeto que não vai resolver. Se nós tivéssemos uma cláusula pétrea na nova Constituição que dissesse isso que ele está lá, inclusive, fizemos uma matéria recente, na entrevista, fundamentado com a participação do Ministério Público Federal, que está participando e ajudando a liderar esta situação. Tem muita gente bem intencionada no Brasil também, tem muita gente tentando melhorar o Brasil, mas são medidas que não vão resolver. Por quê? Porque as 10 medidas, no jeito que está a política do Brasil, não vai se resolver, Os poderes, eles estão muito misturados, não tem observância de poder. O legislativo é uma coisa, o executivo é outra, o judiciário é outra. Mas isso na prática. Aliás, isso na teoria e não na prática. Entendeu? Então, isso não vai resolver. Agora, isso aqui resolveria sim. Se na nova Constituinte constasse uma cláusula pétrea dizendo o seguinte: funcionário público, servidor público, sendo pego com a boca da botella,
seja, na base da corrupção, perde o emprego, é exonerado de imediato. Ponto final. Político, pego uma corrupção, perde o mandato político e responde pelo seu crime. E perde todos os direitos políticos pelo resto da vida. Tá? Quem é que ia entrar na corrupção? Agora, do jeito que está aqui, não vamos ter saída, não vamos ter verdade essa. Então, nós precisamos fazer uma nova constituinte, fugir do povo, colocando algumas cláusulas pétreas muito importantes e colocar isso aí. Por exemplo, hoje nós temos aí, entre deputados e senadores, cerca de 700 pessoas. São 503 dados há uns 3 anos por cada estado do país. Quase 700. Nós não saímos, a gente sairia mais de 200. Então, precisaria fazer uma Câmara unicameral. Um Congresso unicameral. O que é o Congresso unicameral? Não tinha discussão de deputados e senadores. Só podia botar deputados. Não faria senadores. E com 200, estava bom demais. 200 senadores, ou 200 deputados, abrangendo a Câmara todinha. Ia ser bom demais. Então, o Brasil carrega um peso muito grande. O Brasil faz muito burocrático. Então, você vai vendo, a coisa não anda, não caminha. Não é como mudar. Então, nós estamos fazendo essa pregação dessa Carta Magna para que esse assunto seja discutido. Eu não vou dizer que é melhor, não vou dizer que é melhor, não tenho essa pretensão. Só que, se alguém tiver uma ideia diferente dessa e que possa ajudar o Brasil, traga a mesa, vamos discutir. A gente pode também, todo mundo apoia as boas ideias. Nós temos que ter ideias e ter gente para executar essas ideias. Tá? Então, é isso que nós estamos precisando. Agora, o pessoal diz, porque nós já tivemos, como fazer isso? Fazer com passeatas, com movimentos populares, com reivindicação de rua. Agora, como fazer isso? Por que não deu certo o movimento social de rua? Porque cada um pediu uma coisa, os pedidos eram muito difusos, cada um pediu uma coisa. Um pedia para baixar a passagem do ônibus, outro pediu impeachment da presidente, outro pediu uma coisa, cada um pediu uma coisa. Então nós temos que focar. O assunto é esse, então vamos focar nisso. Então eu acredito que dê resultado. Mas do jeito que está, não quero. Nós tivemos no último domingo algumas manifestações em todo o país. Isso nos municípios brasileiros diminuíram sensivelmente a participação popular. Inclusive, aqui em Brasília, tivemos mais de 30 pessoas participando. Nós tivemos lá algumas centenas de pessoas participando, milhares de pessoas participando. O que teria acontecido? Um descrédito para que tivéssemos alguma solução desses problemas que nos afligem. A descrédito significa o camarada, a pessoa acha que não vai dar certo, que não vai resolver, que não vai, e cada vez vai menos gente e cada vez o movimento vai diminuindo mais. É isso aí não tem. Por quê? Porque você não vê uma luz no fundo do poço, você não vê uma luz. Você vai botar lá, não vai dar nada. Não vai dar nada, do jeito que está lá, desorganizado, sem patriotismo, sem muita gente, isso aí tem que ser um movimento novo, entendeu? O foco central da sua colocação é que a solução para todos nós, que seria a longo prazo, seria a formação de uma nova constituinte e uma nova carta magna para os brasileiros. Só que basicamente era isso. É isso. Isso é a longo prazo, nós estamos falando de um remédio para curto prazo. Se você disser para mim, o vítima da presidente vai resolver, eu digo não. Se você disser o golpe militar vai resolver, eu digo não. Porque também não tem clima no mundo para o golpe militar. Então, porque o Brasil não é isso que o Brasil quer, não é isso que os brasileiros querem também. Nós queremos um movimento pacífico, ordeiro, queremos discutir o assunto de uma forma educada, de uma forma política, mas correta, entendeu? Sem quebrar terra, sem dar guerra, tá? É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de ordenança, o Brasil precisa ser ordenado de novo. O jeito que está na mesa, não está legal. Esse é o nosso momento, todo mundo sabe. O que você escreveu realmente faz sentido e teria que ser encampado, encabeçado por um grupo, por um partido, outro, lideranças. Quem que você
sugestão e tentar aproveitar as suas ideias? Samuel, é difícil, porque, como eu disse para você, quero pegar a operação e não por omissão. Eu estou fazendo a minha parte. Certa vez pegou fogo na floresta e os bichos lá estavam correndo, mas não foi queimado. E teve um desvio de passarinho que era um lago ali perto, pegava uma gotinha de água e jogava em cima. Mas eu quero um beija-flor. Era um beija-flor, então seu beija-flor. E eu lá fazia. Então os outros bichos falaram: passarinho, o que você está fazendo? Você não vai conseguir apagar o fogo da floresta. O passarinho falou muito sabiamente: eu não vou conseguir apagar o fogo da floresta, mas eu estou fazendo a minha parte. Se todos nós, se todos vocês fizessem a parte de vocês, talvez juntos, talvez unidos, a gente conseguisse apagar o fogo. Estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte, aquilo que eu acho. E não estou dizendo, não tenho pretensão de dizer que essa minha parte seja melhor, seja mais certa, mais correta. Mas eu quero provocar também a discussão do assunto. Eu gostaria que a grande mídia também se preocupasse com esse assunto. Porque do jeito que vai indo o país, eu tenho certeza disso. Lá na frente nós teremos uma revolução, uma guerra civil, muita mortandade. Hoje a situação está muito difícil, está caminhando para dias piores. Então nós temos que dar um paradeiro, dar um basta, tentar fazer alguma coisa, mas solucionar o problema. O Vitor, eu acho que tem um lado nessa sua atitude, porém eu vejo que nós necessitamos de uma situação emergencial, de uma solução emergencial, ou seja, se você andar pelas ruas das cidades brasileiras, você vai ver muitos estabelecimentos fechados, as indústrias produzindo numa parte menor do que é o seu potencial, muito desemprego, e essa situação parece de uma solução quase que imediata para sairmos dessa inércia e daquilo que convencionamos chamar de crise. O grande problema, Samuel, é que quando um país tem crise e ele tem uma luzinha no fundo do poço, tá? No fim do túnel, é uma coisa. Agora, quando um país está em crise e não vê uma saída, não vê uma luz no fim do túnel, é muito pior. Nós estamos em crise, e eu digo, eu estou um tanto pessimista, eu sou pessimista, eu sou realista, então eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. Até porque você atua no ramo de construção e é um empreendedor imobiliário que constrói prédios de apartamentos em muitas cidades aqui do Centro-Oeste Paulista. O seu setor, a exemplo de tantos outros setores, como a indústria automobilística e muitos outros, estão passando por momentos delicadíssimos para a sua sobrevivência. Está passando, a indústria está passando por um momento difícil, a economia como um todo passa por um momento difícil. Hoje não está girando, hoje tem produto, eu não sei o que vai vender. E se não vende, como é que faz? Não tem se parar de eu não quero taxar as coisas, aumentar impostos, pedindo a volta da CPMF. A menor condição, o governo brasileiro precisa ter juízo, o governo brasileiro precisa ter sensibilidade. Nós estamos perdendo uma série imensa, uma série enorme de indústria que estão indo para o Paraguai e para outros países da América Latina. Sabe por quê, Samuel? Por quê? O imposto sobre mão de obra lá no Paraguai é 9%. 9% imposto. O imposto geral, o IVA, o imposto de valor agregado no Paraguai é 10%, ainda não está descontando. Aqui veja o tamanho do imposto que nós pagamos, ainda quer mais do CPMF. Então, como nós não está conseguindo pagar o que está aí? Como é que nós vamos pagar mais ainda? Então, a situação está clara. Veja bem, se uma empresa ela não consegue sobreviver, quem vai pagar o carro? Os empregados. E hoje está um problema muito interessante, muita gente preocupada com a manutenção do emprego. Então, como é que nós vamos fazer para sair desse impasse, sair desse bloco? Hoje, aqui, nós temos ainda mais 3 anos de mandato da presidente Dilma. 3 anos, 3. Então, daqui a 3 anos, o que vai ser daqui a 3 anos? Acho que o Brasil vai aguentar do jeito que está a economia hoje, né? Do jeito que
nós, pelo menos, pegássemos isso aqui, vamos ter saída assim, daqui 3 anos, daqui 2 anos, aqui, nós teremos uma nova Constituição feita por gente do povo, feita não por políticos. Eu não estou dizendo um pouquinho político, né? Porque nós temos políticos bons, não são todos, temos muitos ruins, mas temos políticos bons, entendeu? Então, não estou atacando. É só estou dizendo o seguinte, eu não consigo enxergar, Samuel, você chamar aquele pessoal que estava em Brasília, na Câmara, no Congresso, e falar, faça uma nova Constituição. Eles vão fazer outra porcaria. Eles vão fazer uma coisa eles vão fazer aquilo que está no interesse deles. Hoje comenta-se muito e especula-se muito a saída do presidente da Câmara Federal. Não é por aí também? Não é por aí. Também não vejo, não acho que essa é a solução. Não vai ser a solução. Vai trocar 6 por meia dúzia. Trocar 6 por meia dúzia. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Absolutamente nada. Pode mudar, sim, que o próximo, que acha que o impeachment da presidente, ou não pensa. A revista Viu já saiu essa semana uma capa do Temer, do Michel Temer, sugerindo que ele possa assumir e até uma situação jurídica regimental cabe o presidente no caso de vacância. Eu não sei se isso é possível, porque impeachment com base em quê? Com base em lei eleitoral, talvez a lei tivesse que sair, enfim, é uma lei jurídica. Então, seria uma solução, não? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós vamos saber o que vai acontecer daqui a 3, 2 meses, daqui a um ano, não sabemos. Agora, eu vejo a coisa da seguinte forma. Veja bem, infelizmente, o presidente está desmoralizado. Infelizmente, o presidente está sem credibilidade. Infelizmente, quando não tem credibilidade, quando há essa guerra interna dos políticos, cada um querer puxar mais interesse, atender mais seus interesses, então eu vejo a curto prazo, eu não sei, não estou pregando nada aqui, não estou fazendo o impeachment da presidente, Nem tem a sua contribuição. Eu acho o seguinte, eu acho só o seguinte, que se a presidente saísse, é como enxergo a coisa. Você falou de saída momentânea, mas uma coisa que está resolvendo o problema mais a curto prazo. Eu acho que se a presidente saísse, ficasse a pena, eu sou filiado a um partido político, muito fui, no Moro de Amor pelo Tema também, não. Eu acho que se ele ficasse, ele só fica uma coisa também. Se for caçado a Dilma pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele também vai junto. Eu não quero isso na sua tabela. Entendeu? Ele vai junto também. Se for pela não aprovação das contas, pelos cheques análogos fiscais, aí talvez ele fique. Aí pode ficar, é diferente. Aí não tem a aprovação, a junção. E eu acho que ficar o Temer e ele tiver um pouquinho de juízo, porque ele tem, ele é empresário, ele sabe o que precisa fazer com o Brasil melhorar, ele sabe. Se você entrar uma pessoa nova na presidência e contar com o apoio dos empresários, contar com o apoio, com um pouquinho de juízo da classe política, tá? Talvez aí seja uma saída. Não acho, eu particularmente não acho que uma nova eleição venha resolver o problema. Também acho que não. Por quê? Mas sabe o que pode ser? Vamos supor que o PSDB ganhe as eleições. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai governar. Os movimentos que aí estão não vão deixar o PSDB governar, não vai deixar. E como o Temer é da base governista, pode ser que até ele consiga apoio aí, talvez seja mais psicológico. Talvez seja um aspecto mais psicológico, entendeu? Eu acho que por aí pode ser que vingue. Estou fazendo não estou defendendo ninguém, estou dizendo a minha opinião, o meu ponto de vista, aquilo que eu não enxergo. O Pedro Valentim, senhor empresário, o impeachment da presidente norte-americana ficou prejudicial para a economia brasileira. O fato da oposição ficar ao lado do Temer frustrou as manifestações no último domingo. Eu acho que tem uma coisa que não tem nada a ver, viu? Acho que esse cidadão que está aí à frente da Câmara Federal, a questão de dias a saída dele. E as manifestações são pelo próprio ano de falta de emprego, importante que vem pelo ponto de vista dele. Mas, à distância, eu acho que o povo nunca foi 100%
quarteiro e além. E a solução não pode mais demorar do que caminha para demorar. Porque se não for aí a curtíssimo prazo, eu não sei o que será deste país em 2016. O Brasil passado, eu vejo alguns economistas, até de nome, que dizem assim, não, 2016 vai melhorar. Vai melhorar a economia de 2016. Baseado em quê? Baseado em que eles fazem afirmação? Não, outros dizem, não, vai melhorar em 2017. Baseado em quê? Eu não enxergo, eu não enxergo. O Valentim está perguntando aí se a oposição tem ficado ao lado do Cunha. E, na verdade, teve alguns momentos que ficou e outros que não, estavam em cima do muro. E hoje não está mais. Não é isso. Isso não foi nada, não. Não está nem assim, não. Quando está cansado, foi, resolveu, fez a época da Copa do Mundo, e aí? Nada. E precisa ter. O que é? Ele fala do impeachment da Previdência. Ele está. Seria benéfico prejudicial para a economia brasileira. Eu acho que aquilo que eu já expus, se ficar o Temer, se for o impeachment dela e ficar o Temer, eu acho que vai ser benéfico. Eu acho. Eu podia também continuar, eu não quero dizer que esteja certo. Eu estou dizendo do ponto de vista bem particular. Só isso. Então eu acho que se ficar o Temer, vai ser benéfico sim, porque eu acredito numa união de forças, num voto de confiança para ele, para que ele tenha o controle da economia e volte a administrar o Brasil de uma forma mais aceitável. Né? Hoje o jeito que está aí, a inflação já está passando de 10. Mas isso não é oficial, né? O resultado está baixo. Então, como é que nós vamos fazer? Eu não quero. Pode ser assim que melhore. Se o Temer ficar, não tem jeito até que melhore. Mas se fizer nova eleição, não tem jeito que melhore. Não que eu não sou adepto de uma nova eleição, não sou. Eu não vejo. Vai ganhar o PSDB. Por exemplo, não estou dizendo que eu sou PSDB, não. Vai ganhar o PSDB? Eu acho que os caras vão deixar o Aécio, por exemplo, o Alckmin, o Serra, o Lira governar. Acho que eles vão conseguir governar. Esse é o grande problema deles. Aqui no parlamentarismo hoje se troca de camisa com a mesma facilidade como se troca os políticos. Eu acho que ainda nós temos uma instituição e temos que cumprir tudo aquilo que diz a lei de instituição, temos que respeitar os poderes e através dessas situações é que o Brasil pode encontrar o seu caminho. Com criação diferente daquilo que estabelece a nossa vida. Tá certo? Eu acho que quer acrescentar para encerrarmos essa nossa entrevista, que hoje teve a participação de um empresário colocando uma de suas ideias sobre o momento delicado que vive o país. Eu gostaria de agradecê-lo por essa oportunidade e de dizer que o nosso movimento aqui, essa matéria, não foi cunho político, eu sou ativista, fora disso, eu sou um mero brasileiro que quer vias melhores para esse país. Eu enxerguei nessa ideia que eu tive uma das possibilidades. Agora, se alguém tiver outra ideia, então para eles, se alguém quiser ter acesso a essa sua ideia, como é que deve fazer? Quero escrever para você, para que ele pode pegar, nós temos um e-mail, Brasil, verdadeira saída, @hotmail.com. Repete. Brasil, assim, verdadeira saída, @hotmail.com. Ok. Muito obrigado ao empresário do ramo de construção civil. Um vídeo seletivo que veio aos estúdios da TVPG para participar do nosso telejornal em foco regional. Nós estaremos de volta amanhã nos horários alternativos dessa programação e você, telespectador, é o nosso convidado para estar conosco